Levantamento do Instituto Sou da Paz mostra que 6 em cada 10 vítimas de estupro na cidade de São Paulo conhecem o agressor. O estudo, inédito, acaba com a ideia de que os crimes sexuais só acontecem com desconhecidos nas ruas. 25% dos estupradores são familiares. Para falar do assunto, conosco no estúdio, a pesquisadora do Instituto Sou da Paz, Carolina Pecchini. Tudo bem, Carolina? É um prazer recebê-la no estúdio. Prazer, obrigada pelo convite. Qual que é o perfil desse agressor? Então, o que a pesquisa revelou, a pesquisa foi baseada numa análise de boletins de ocorrência dos estupros registrados na capital no primeiro semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016. E o que a gente pode perceber, que é o dado que mais chama atenção, é que 60% das vítimas que foram violentadas foram estupradas por alguém que fazia parte do seu círculo pessoal, em geral, familiares, pessoas com quem a vítima tinha algum tipo de relacionamento amoroso, ou ainda tinha, ou era um relacionamento amoroso já acabado. E é isso, entre os familiares a gente tem uma prevalência dos pais, padrastos e tios. E aí isso acaba dificultando a denúncia? Com certeza, dificulta porque existe, principalmente se a gente levar em consideração que a maior parte dessas vítimas são crianças e adolescentes, é muito difícil romper esse silêncio. É preciso que alguém perceba que alguma coisa está acontecendo, que alguém perceba... Precisa ter uma terceira pessoa para intervir. Exato. O que a gente percebeu pela análise dos boletins de ocorrência foi exatamente isso. O estupro, ele acaba vindo à tona no momento em que a mãe vai dar banho na criança, no momento em que ela percebe que a criança não se alimenta, que ela chora muito, ou então a professora percebe alguma coisa. Mas é isso, precisa sempre de um terceiro que perceba que tem algo que não vai bem. Carolina, outro dado que chama a atenção é que as maiores vítimas são as crianças, né? Que a gente acabou de falar que geralmente ocultam essas agressões. Então, a vítima depende da iniciativa de outras pessoas para fazer a denúncia. 61% dos estupros são cometidos contra menores de idade. A faixa etária mais vulnerável ao crime é entre 11 e 15 anos. Sim. A gente tem 1 a cada 4 vítimas de estupro na capital tem entre 11 e 15 anos, que é muito surpreendente. A gente sabe que crianças e adolescentes sofrem abuso sexual, mas nos chamou a atenção, a gente não imaginava que fosse tanto. E a gente tem aí cerca de 50% dos casos de estupro envolvendo crianças de 6 a 15 anos. E esse estudo também apontou os locais onde acontecem a maioria. E quais são esses bairros ou esses locais? O que a gente percebe é que, assim como todos os outros crimes, homicídio, latrocínio, roubo... Bairros mais periféricos. Bairros periféricos. O estupro, ele seria um crime um pouco mais democrático, né? Atinge todas as regiões da cidade, todas as classes sociais, mas mesmo assim a gente percebe que tem mais na periferia. Então, distritos... Quais são os primeiros bairros? Os 3 primeiros são Capão Redondo, Jardim das Embuias e Perus. Então, a gente tem 2 na Zona Sul, 1 na Zona Norte. E a gente percebe até uma diferença um pouco de dinâmica. Na Zona Norte, a gente viu mais casos envolvendo familiares, na Zona Sul, mais casos envolvendo desconhecidos. Tem até uma certa diferença de distribuição pela capital. O Datafolha fez uma pesquisa, também divulgada há pouco tempo, que mostrou que 30% dos brasileiros concordam com a afirmação de que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Mudança de cultura pode levar muitos anos ainda, Carol? Eu acho que o resultado dessa pesquisa mostra como a gente está longe, como a gente precisa avançar muito ainda para romper com essa ideia de que a vítima é culpada e que o homem tem direito. A gente vê nos casos envolvendo companheiros das vítimas, é muito difícil a mulher denunciar, até porque existe uma ideia de que, bem, ele é o marido, ele tem direito, ele pode fazer o que ele quer. Então, a gente até acha, o percentual de casos envolvendo companheiros é pequeno, mas eu até imagino que seja bem maior do que parece, porque é difícil para a mulher romper com isso. E essa pesquisa do Datafolha, se a gente compara os resultados dela com o resultado da nossa análise, a gente vê que como essa ideia de que a mulher é culpada pelo estupro, pelo local em que ela estava, pela roupa que ela vestia, é equivocada, porque já é uma ideia absurda por si só. Quando a gente considera que a maior parte das vítimas são crianças estupradas dentro de casa, aí a gente percebe como ela é absurda. E de que forma que a gente pode mudar essa realidade? Eu acho que, principalmente considerando esses casos em que envolvem menores de idade, dentro de casa, é muito importante pensar em campanhas de conscientização, ações que possam
sensibilizar não só os familiares, mas profissionais que lidam com as crianças diretamente, porque existem estupros dentro de creche, dentro de abrigos. Então, como que é possível conversar com uma criança sobre isso, né? De que forma? É um tema difícil. Né? Teve um caso que me chamou muita atenção. A mãe percebeu que havia alguma coisa estranha no comportamento da criança e elas estavam assistindo uma reportagem sobre aquele estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele estupro coletivo. E a mãe teve a ideia de perguntar para a menina o que ela achava daquilo. E a menina foi falando... Por um acaso, ou porque ela havia percebido mudança já no comportamento? O que acontece muito nesses casos em que, por exemplo, em que o pai é o agressor, na maior parte das vezes a gente percebeu que são casais separados e a mãe percebe que a criança volta da casa do pai um pouco arredia, chorosa. Mais fechada, mais triste. Fechada, não quer mais ir. Então, são pequenos sinais aos quais não só os familiares, mas professores têm que estar atentos, porque eles aparecem. Às vezes eles escondem muitos anos de abuso. Essa pesquisa ela está disponível no site do Instituto? Sim, todas as nossas pesquisas sobre estupro, sobre homicídio, tudo está no site. Então, quem quiser ler o estudo inteiro, para saber um pouco mais sobre os locais onde aconteceram os estupros, a comparação entre os anos, pode acessar o nosso site. Qual que é o site? É www.soudapaz.org.